Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade aos seminários do NUR. Essa é uma palestra aberta. Qual que é o meu plano aqui hoje? Sobre o que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu intitulei essa fala Caminhar e Meditar nas Filosofias do Extremo Oriente. Eu gostaria de oferecer uma introdução para vocês, uma maneira de fazer com que fique um pouco mais claro alguns conceitos fundamentais das filosofias do Extremo Oriente, mas também pontuar alguns problemas, algumas questões que são relevantes para nós, no que diz respeito aos nossos problemas, às nossas questões, a questões de filosofia contemporânea, coisas que nos concernem com mais pertinência. Para quem não está muito familiarizado com essa tradição de pensamento, é interessante pontuar o seguinte: as filosofias do Extremo Oriente, ou as filosofias orientais, elas são tradições de pensamento que recebem um tipo de rótulo ou de categorização bastante específicos e que só fazem sentido em contraste com outras questões, outras tradições e, sobretudo, as tradições hegemônicas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar para vocês é o que exatamente significa falar de Oriente, o que significa falar de Extremo Oriente. Por que eu estou pontuando isso? Porque uma das teses fundamentais daquilo que a gente chama de filosofias interculturais ou filosofias comparadas é a ideia de que Ocidente e Oriente são conceitos que só fazem sentido quando colocados em contraste um com o outro. Ou seja, o conceito de Ocidente ele só existe na medida em que ele é ocidental em relação ao Oriente, e o conceito de Oriente só existe enquanto um conceito colocado de lado ao Ocidente. Só que tem um problema bastante complicado no que diz respeito a esse tipo de conceitualização, que é o fato de que os critérios pelos quais a gente define o que é Ocidente e o que é Oriente não são os mesmos critérios. Tá? Então, a maneira pela qual a gente entende o Ocidente enquanto Ocidente não é a mesma maneira pela qual a gente entende o Oriente enquanto Oriente. Vamos começar pensando no seguinte: o que é Ocidente? Eu não sei quantos de vocês param para pensar nessa questão, mas o termo Ocidente é um termo que, no fundo, é amplamente utilizado no discurso filosófico e talvez mesmo indiscriminadamente utilizado pelo discurso filosófico. A gente não para muito para pensar o que significa Ocidente e a gente fala do Ocidente com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Tá? A primeira coisa que vem à mente, que a gente costuma intuir quando fala de Ocidente, é que a gente está falando do hemisfério oeste do globo terrestre, né? Que a gente está falando do lado oeste, em oposição ao hemisfério leste, que compreenderia aquilo que a gente chama de Oriente. E aí o que acontece? Esse tipo de intuição que a gente tem, ele não diz muito respeito à própria definição de Oriente. Ele é um pouco complicado, porque se a gente for um pouquinho rigoroso, a gente vai ver que esse lado oeste do globo terrestre, ele compreende somente as Américas, né, o continente americano, os continentes americanos, um pedaço da Europa, uma parte da África, uma pequeníssima fração da Ásia. Né? Para vocês terem uma noção, os únicos países europeus que estão totalmente no lado ocidental, no lado oeste do globo, são a Islândia, a Irlanda e Portugal.
Todos os outros países europeus, eles têm pelo menos um pezinho ali no hemisfério leste. Né? Então, dividir o globo terrestre no meio, dizer esse lado aqui é o Ocidente e esse lado é o Oriente, não funciona. Né? O que é mais razoável? É assumir a hipótese de que, então, Ocidente não diz respeito a uma região, diz respeito a uma cultura ou a uma disposição cultural. O que isso significa? Significa que é uma certa maneira de se organizar, uma certa maneira de pensar, que a gente identifica como sendo ocidental e que vai muito além das fronteiras geográficas com as quais a gente está acostumado. Né? Quais seriam essas características? Não é uma tarefa fácil, muita gente passou muito tempo tentando definir o que é isso, o Ocidente. Ainda que seja um tanto limitado e reducionista, para que a gente não erre muito, para que a gente não saia muito do que seria mais ou menos consensual, a gente pode entender que o Ocidente ele se caracteriza por uma herança intelectual, lógica e cultural greco-romana, ou seja, uma maneira de pensar e uma visão de mundo que deriva das filosofias gregas antigas e que deriva do mundo do Império Romano como um todo, que tem como marca principal uma lógica silogística ou a predominância de uma lógica silogística. Veja bem, isso não é a totalidade do pensamento grego, nem do pensamento latino, romano, nem nada do tipo. É simplesmente aquilo que a gente considera um saber canônico, um saber predominante. Uma lógica silogística, no sentido de uma lógica clássica, uma lógica da identidade, da não contradição, do terceiro excluído. Né? Para além dessa herança greco-romana, a gente tem como característica fundamental do Ocidente também valores profundamente arraigados ao cristianismo, sobretudo ao cristianismo católico e algumas denominações protestantes, valores no sentido de valores morais, de crenças, de condutas e coisas do tipo. Né? E, é claro, uma organização intelectual que é firmemente ancorada naquilo que a gente chama de modernidade europeia e que também pode ser muito discutido, mas uma forte influência das filosofias francesa, alemã, inglesa, dos séculos, vamos colocar aí, 18 até o 19, principalmente, nos nossos dias, que, de certa forma, organizam o mundo, organizam a nossa política, a nossa economia, a nossa maneira de pensar, a estrutura das nossas universidades, né? E por isso que a gente fala de uma cultura hegemônica, né? Hegemônica no sentido de que, no sentido gramsciano mesmo, assim, no sentido de que as agências de socialização, como a família, a escola, os veículos de comunicação, elas, a partir de um determinado consenso dos seus agentes, exercem algum tipo de domínio na sociedade a partir daquilo que foi por eles acordado. É claro que existe também um domínio das instituições estatais, né? Um domínio bélico, um domínio do exército, um domínio da burocracia também, mas esse domínio ele é sobretudo simbólico, cultural, é sobretudo levado a cabo por um tipo de lógica. Né? Então, pensando nesses termos e nessas características, o que é o Ocidente? O Ocidente é mais ou menos isso. Ou seja, ele é muito, muito maior do que as suas fronteiras sugerem, ou do que sua localização geográfica ou da geografia física sugerem. Então, vocês podem ver aí todo o continente americano, toda a Europa, toda a Rússia e praticamente toda a Oceania. Essa imagem eu peguei ela naquele Wiki Commons, né, que tem aquele banco de imagens deles. Eu acho que ela está um pouco desatualizada, né? E é curioso que também a África não entra aí. A África, algumas nações africanas poderiam ser consideradas também como parte desse mundo, dessa cultura ocidental. Ok?
pacífico até aqui. Então, a gente vai para a nossa próxima questão, que é, então, onde é que está o Oriente? O que é isso que a gente chama de Oriente? O Oriente é quase que o contrário. O critério para definir o Oriente é quase que o contrário do critério para definir o Ocidente. Se o Ocidente se define por um tipo de disposição cultural, o Oriente ele se define desde algumas regiões específicas, sobretudo do continente asiático, embora também tenha um pedacinho ali da África, um pedacinho pequeno da Europa também, e entra um pouco na Oceania, mas são algumas regiões que têm diversas culturas diferentes, uma multiplicidade de culturas variadas que não podem ser pensadas de um ponto de vista unívoco, né? São culturas que, de certa forma, não apenas têm nuances internas que as diferenciam umas das outras, como também muitas vezes são radicalmente diferentes umas das outras, né? A gente fala em Oriente como se fosse uma coisa só, não é uma coisa só, né? Para vocês terem uma noção, nessa imagem a gente tem aí 6 grandes orientes que são bastante diferentes uns dos outros. E aí que a coisa vai ficando mais complicada, porque os critérios para definir o que são cada um desses orientes são eles também muito diferentes entre si. Então, quando a gente fala em Oriente Médio, o ideal seria não falar em Oriente Médio, seria me calar e deixar o professor Jamil e a professora Cecília falarem sobre isso, porque eles entendem muito mais do que eu, mas abusando um pouquinho aqui dos meus limites, o Oriente Médio ele tem algumas definições que são culturais, que são religiosas e que são étnicas. Então, você tem ali todo aquele núcleo asiático do Oriente Médio, você tem o Egito, que também está incluído nisso no norte da África, e a Turquia, que avança um pouquinho sobre a Europa, né? A Ásia Central é uma bagunça que ninguém entende muito bem qual é o critério para fazer com que a Ásia Central seja localizada como uma região específica. O norte asiático é quase um deserto, né? É quase um desconhecido do mundo, a cultura do norte asiático. O subcontinente indiano é uma região bastante complicada, porque ela tem uma certa unidade, que é uma unidade cultural de herança de civilizações antigas, como as civilizações do Vale do Indo, a civilização Harappa e coisas do tipo, né, que, de certa forma, se espalham ali pela Índia, Butão, enfim, por outras nações, e que têm algumas características semelhantes, mas que dentro dessa grande unidade também é uma diversidade gigantesca, né? O Sudeste Asiático, que fica ali no cantinho com Vietnã, Tailândia, enfim, uma cultura que tem ali uma mistura da presença de um indigenismo nativo muito forte e, ao mesmo tempo, atravessada pela colonização cultural, intelectual, política, inclusive bélica, de várias nações do Extremo Oriente, do subcontinente indiano e, depois da modernidade, também das nações europeias e americanas. E aí, finalmente, aquilo que a gente chama de Extremo Oriente, que compreende basicamente Mongólia, China, Coreia, Japão. Em algumas definições, elas vai incluir um outro território a mais, mas a ideia geral é que essa é uma definição geográfica mesmo, né? Porque, no fundo, se a gente pensar em termos étnicos, não faz muito sentido, são etnias muito diferentes em todos esses territórios, são línguas muito diferentes, são culturas diferentes, religiões diferentes, então foi simplesmente, bom, o que sobrou fica ali no Extremo Oriente, a gente coloca isso como leste da Ásia, né? Essas ideias, elas não são lá muito
muito úteis do ponto de vista filosófico universal, porque elas demandam de nós um tipo de leitura que também é social, que também é antropológico, que também é geográfico. Mas esse é um estudo interessantíssimo de ser feito, né? Entender, então, quais são os critérios para definir o que são cada uma dessas regiões, o porquê que essas nações, essas culturas, esses povos, essas línguas são agrupados de formas tão diferentes uns dos outros. Mas aí que cai por terra, de certa forma, essa ideia de que é possível falar em Ocidente e Oriente como se fossem conceitos pertencentes a uma mesma tentativa de colocar no discurso um certo direcionamento lógico. Porque, como são duas metodologias diferentes, a gente não está utilizando os mesmos critérios, as mesmas categorias e pode cair em certos apuros. Tendo isso em vista, o que acontece? Quando a gente fala em filosofias orientais, a gente está falando do quê, então? De todas as manifestações filosóficas, de todos esses 6 territórios, esses 6 grandes orientes? Não. A gente está falando só de 2 dessas regiões, né? A gente está falando de uma raiz indiana e de uma raiz chinesa. São 2 grandes raízes que representam aquilo que a gente chama de filosofia oriental. E aí entra a pergunta, bom, então por que não o Oriente Médio? Afinal de contas, o Oriente Médio ele é responsável pela construção de toda uma disciplina das humanidades e das ciências sociais, que a gente chama de orientalismo. Ele é visto como parte do estudo do Oriente do ponto de vista cultural, religioso, literário, por que não filosófico? Por que na filosofia acadêmica, quando a gente fala em filosofias orientais, a gente não inclui o Oriente Médio? Por um motivo muito simples, por uma questão de raiz mesmo, né? Porque, e aí de novo eu estou ultrapassando os meus limites, o professor Jamil seria a pessoa a explicar isso no detalhe, com mais rigor, né? De certa forma, as filosofias do Oriente Médio, elas estão vinculadas à raiz grega, né? E estando elas vinculadas à raiz grega, elas não têm necessariamente o mesmo problema fundamental que tem as filosofias indianas ou as filosofias chinesas, né? O problema delas, a princípio, seria o mesmo que o problema das filosofias gregas, né? É claro que por caminhos diferentes, né? Eu estou pontuando para vocês não o que eu considero, o que eu acho, tá? Mas aquilo que costuma ser colocado no contexto acadêmico mesmo, tá? Tanto que, em geral, inclusive, evita-se falar em filosofias orientais, pelo menos em países de língua inglesa, fala-se mais de filosofias asiáticas, né? Seria mais apropriado falar em filosofias asiáticas, só que a gente também teria que incluir o Oriente Médio. Então, a gente tem essas 2 grandes raízes, uma raiz indiana, uma raiz chinesa. Eu tentei fazer mais ou menos uma genealogia, mas eu fui terrivelmente mal sucedido na minha tentativa de fazer uma árvore genealógica, então ficou essa coisa meio confusa mesmo. Mas a raiz indiana, ela tem basicamente 2 desdobramentos principais, as chamadas filosofias ortodoxas. Por que ortodoxas? Porque elas aceitam a autoridade do corpo védico, corpus de textos da religião hindu, né? E as filosofias heterodoxas, que são as filosofias que não aceitam a autoridade desses textos védicos, desses textos canônicos do hinduísmo, e que partem de outras premissas, né? Então você tem de um lado das ortodoxas Nyaya, Vaisheshika, Samkhya Yoga, por aí vai, até o Vedanta, do lado das filosofias heterodoxas, Jainismo, Budismo e assim por diante, né? Do lado da raiz chinesa, quem acompanhou o último curso sobre as histórias de sabedoria da China antiga tem uma noção melhor. Confucionismo, moísmo, daoísmo, naturalismo, logicismo, entre tantas outras escolas que se desdobram a partir daí. Bom, então, filosofia oriental ou filosofia asiática, basicamente Índia e China. Em um primeiro momento, sim. Depois, não. Depois a coisa vai se complicando. O que eu queria mostrar para vocês é justamente um ponto de encontro entre essas 2 raízes. Um momento onde
se encontram uma tradição extremamente radical do pensamento indiano, com uma tradição também tão radical quanto, quiçá até mais radical, do pensamento chinês, o encontro entre daoísmo e budismo, a partir desses dois conceitos fundamentais, que são os conceitos de caminho e os conceitos e o conceito de meditação. Tá? Alguém me perguntou se os slides, se eu vou disponibilizar os slides depois. Não sei, não tinha pensado nisso, mas agora que alguém pontuou isso, sim, posso disponibilizar, sem problemas. Mas ok, vamos seguir adiante. Quem acompanhou o curso sobre China sabe que eu já desenvolvi mais ou menos aprofundando um pouco o conceito de caminho nas filosofias chinesas, mas fazendo ali uma espécie de um voo panorâmico a respeito desse conceito e de como ele se coloca nas filosofias chinesas. É claro que o conceito de caminho ele não é um conceito que é exclusivo do daoísmo, mas ele está presente também em outras escolas, mas é claro, o daoísmo que leva o próprio nome caminho no seu nome, Dao. Dao Jia seria a escola do caminho, ou a escola do Dao. Ele é a que mais sistematiza e desenvolve e investe nessa ideia, né? Algumas considerações sobre o conceito de caminho. Primeiro, não é um conceito descritivo. Quando a gente fala em conceitos, a gente estava fazendo isso agora com as ideias de Ocidente e de Oriente, a gente está tentando encontrar uma definição, enfim, do que é o Ocidente e do que é o Oriente. O conceito de Dao, ele não tem essa mesma proposta, ele não aparece para descrever nada, ele aparece para prescrever alguma coisa. Prescrever o quê? Prescrever a maneira mais eficiente de chegar a um resultado ideal que resolva o problema fundamental das filosofias chinesas, que é o problema da ordem e o problema da desordem. Já pontuei isso também no curso, já mostrei que na China, do período das 100 escolas de pensamento, o problema não era exatamente a questão da verdade, como a gente está acostumado na filosofia ocidental, era uma questão de entender o que era a ordem, o que era a desordem e como privilegiar a primeira em detrimento da segunda. E a maioria dos conceitos fundamentais das filosofias chinesas, eles aparecem com o objetivo de resolver esse problema. Eu destaquei alguns momentos do Dao De Jing e do Zhuangzi ao longo do curso passado, onde a gente podia entender um pouquinho melhor o conceito de Dao. Vou retomar brevemente algumas passagens. Por exemplo, em um determinado momento do Dao De Jing, do Lao Tzu, logo no primeiro capítulo, aparece a ideia de que o Dao ele não pode ser falado. O Dao que é falado, ele não é o Dao permanente, ou seja, o caminho não pode ser... Ele não se limita pelas palavras. Ele passa pelas palavras, mas ele não se limita pelas palavras. Para além disso, aparece também a ideia de que o Dao ele possui uma certa vacuidade. Uma vacuidade que é aquilo que permite que as coisas sejam conduzidas ou se conduzam no sentido mais eficiente. Também abordamos isso exaustivamente, falando de várias imagens do Dao De Jing e alegorias do Zhuangzi, como, por exemplo, a ideia da corrida, que nós citamos, né, que a corrida eficiente, a corrida do Dao é aquela na qual não se raciocina mais nos movimentos, onde você simplesmente corre e não tem uma completa cognição daquilo. Vimos a imagem do cubo da roda, que é vazio, e esse vazio é o que permite que o carro se mova, né? Que a roda gire, que o carro se mova. Vimos também a questão da porta ou do portão, que eu acho que é uma das imagens mais objetivas nesse sentido. No final das contas, o que é a porta? A porta não é necessariamente a estrutura de madeira que a gente conhece, que tem um tamanho X, uma largura Y, não é a fechadura, não é a maçaneta. A porta sendo o
objeto responsável pela passagem de um ambiente a outro não pode ser nenhuma dessas coisas que impedem a passagem. É justamente o vazio da porta. O espaço que a porta abre, a vacuidade que a porta abre para que alguém passe de um ambiente ao outro, é mais ou menos isso que a gente está identificando como uma imagem fundamental do Dao. Então, qual é a prescrição nesse sentido? E vejam por que é difícil, por que não pode ser um conceito descritivo? Porque a gente está recorrendo a imagens, a gente está recorrendo a alegorias e a metáforas e a tantos outros recursos linguísticos para falar de coisas que vocês entendem a partir dessas metáforas, mas se for explicar, se for colocar no papel de maneira formal, de maneira discursiva, teremos problemas. Né? Então, o que prescreve esse Dao? Ele prescreve essa abertura, essa vacuidade. Vimos diversos exemplos. Um deles na questão da arte de governar, que era um problema muito sério das filosofias chinesas. Então, vimos que, por exemplo, o governante ideal, ele é aquele que se esvazia no sentido de permitir que o mandato do céu, ou seja, a vontade do povo, se faça efetiva por meio das ações dele. Ele seria quase que um condutor da vontade do povo, isso idealmente. Que mais? Vimos também já no Zhuangzi questões como, por exemplo, um esvaziamento dos valores que são colocados como normas inflexíveis e que o Zhuangzi mostra de uma maneira bastante irônica que não são tão rigorosos assim, que a gente não pode levar tão a sério esses valores ao ponto de fazer com que um certo sofrimento ou um grande sofrimento se manifeste na nossa vida. E assim por diante. É sempre bom ter em vista a ideia de que o daoísmo ele é uma tradição filosófica com vários desdobramentos. Assim como o Dao é um conceito que está suscetível a um sem fim número de interpretações. E sim, vocês vão encontrar interpretações metafísicas, interpretações teológicas do Dao e do daoísmo em geral. Como eu já pontuei algumas vezes, não é a leitura que me agrada mais. Eu tenho uma inclinação a ler o daoísmo na perspectiva que lê o Bruck Zeipering, o Hans-Georg Müller, até certo ponto também o Fang Yulan, e assim por diante, porque me parece que é mais aberto a pensar questões de crítica do saber canônico, de crítica da estrutura organizacional da nossa sociedade. No fundo, boa parte, pelo menos, do que me leva a essas filosofias do Extremo Oriente, do que me leva a cultivar um interesse por elas, está no fato de que elas são, sobretudo, subversivas. Algumas dessas tradições são subversivas. Em que sentido? No sentido de que elas abalam ou que elas viram, elas promovem uma virada, um vértere naquilo que está por baixo, no sup, né? E o que está por baixo é o quê? São as estruturas, os alicerces da nossa maneira de pensar. No fundo, para quem está acompanhando o projeto de extensão do NUR, Histórias de Sabedoria e Ensinamento, está tendo a oportunidade de verificar como é possível pensar fora de um certo discurso filosófico hegemônico. Né? E eu acredito que as filosofias do Extremo Oriente, elas trazem boas contribuições nesse sentido. Né? Por que o interesse nisso, em subverter essas estruturas? Porque, enfim, somos todos subversivos, revolucionários, rebeldes? Não. Porque se nós não questionarmos, também, mas não só, se nós não questionarmos essas estruturas fundamentais, o que acontece é que fica muito difícil
argumentar e contra-argumentar a respeito de questões, de decisões, de problemas que nos tocam no nosso cotidiano. Então, é necessário que a gente recorra a outras lógicas, que a gente recorra a outros conceitos para conseguir questionar alguns problemas. Bom, além do conceito de caminho, então, retomando brevemente, um conceito que prescreve um efeito ideal, um efeito de perfeita ordem. Então, é um conceito que serve para que o filósofo saiba identificar a maneira pela qual as coisas vão funcionar melhor, seja num contexto social, seja num contexto individual. Essa é a ideia de Dao. Entra também o outro conceito, que é o conceito de meditação. O conceito de meditação, e aí vamos segurar um pouco a questão pelo seguinte: prática meditativa existe em quase todas as tradições, tá? Você tem meditação nas filosofias chinesas, você tem meditação nas filosofias europeias, você tem meditação nas filosofias indianas, em diversas filosofias indianas, não só no budismo, mas o conceito de meditação que me interessa aqui é o conceito que deriva do budismo indiano, que, como eu já mostrei naquele gráfico mal elaborado e mal ajambrado, é uma filosofia heterodoxa, uma filosofia não ortodoxa indiana. Por quê que eu quero destacar justamente o conceito de meditação dentro do budismo indiano? Porque, assim como o daoísmo é a escola filosófica que se dedica ao conceito de caminho, ao conceito de Dao, com maior ênfase e maior sistematicidade, o budismo também é a escola filosófica que mais se dedica à questão da meditação, dentre todas. Tá? Mais se dedica a sistematizar a ideia de meditação, que mais se dedica a desenvolver, interpretar e reinterpretar e elaborar, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, o que significa meditar. Por conta disso, quando a gente fala no conceito de meditação no budismo, a gente também entra nesse apuro de que existe uma infinidade de interpretações. Aliás, uma infinidade de interpretações que é muito mais plural e que encontra muito mais divergências internas do que, por exemplo, as múltiplas leituras do daoísmo. Tá? Eu estou colocando tudo no singular por convenção, mas não seria nem ideal que nós falássemos de budismo. O correto seria falar budismos, assim como eu pontuei orientes e não oriente. Mas o que eu faço para resolver esse problema? Eu escolho um caminho e vou. Vamos embora, com aquele que eu acredito que serve mais aos meus propósitos. Essa é a minha ideia. Qual que serve mais aos meus propósitos? O caminho mais radical de todos, evidente. Aquele que me possibilita ir além com maior engajamento. Quem acompanhou a palestra do Pontapé do Mestre Zen já sabe mais ou menos o que eu vou falar, mas eu vou repetir, vou retomar um pouco para que a gente tenha um pouquinho em mente o contexto. Tá? Em primeiro Só lugar, relembrando, aproveitando para relembrar que o Pontapé do Mestre Zen está disponível no canal do NUR, né? sim, E quem verdade. não assistiu, então, e tiver interesse em assistir, ele já está disponível lá no canal. Verdade, verdade. Disponível no canal do Nur e na Blockbuster perto de você. Alguém aqui ainda tem videocassete? Tá, vamos lá. Acho que nem DVD as pessoas têm mais, né? Tudo streaming hoje. Vamos lá. Budismo. Budismo é religião? Budismo é filosofia? O que é budismo? Pode ser as duas coisas. Tá?
uma das interpretações mais interessantes é entender o budismo como um bhavana. Um bhavana é um cultivo. A raiz é bu. Esse bu significa vir a ser, ou estar sendo, ou simplesmente ser, ou simplesmente estar. É a raiz, por exemplo, que vai dar nos termos being, em inglês, ser, ou ente, que vai dar no bin alemão, ich bin, eu sou. Então você vê que tem vários desdobramentos a partir dessa raiz, e a ideia de um bhavana é a ideia de um cultivo. Um cultivo do quê? Depende da escola com a qual você se filia e que você estuda. Pode ser um cultivo soteriológico, de evolução espiritual, pode ser um cultivo prático, pode ser um cultivo intelectual, mas a própria ideia de que há um cultivo já nos permite uma abertura maior. Eu sabia que alguém tinha um videocassete, eu tinha certeza absoluta. um cultivo intelectual, e que faz com que muitas das escrituras tradicionais do budismo, elas estejam muito mais próximas da filosofia do que da religião, né? Por conta de uma maneira de abordar o problema e de sistematizar o problema, né? O que é o conceito de meditação? O conceito de meditação, ele também tem lá as suas dificuldades, né? O termo dhyana, vocês vão achar com um J no lugar desse D e sem o Y, dhyana também, que é a transliteração do Pali, não do sânscrito. Aí tá a transliterado do sânscrito com a escrita em Devanagari, que significa literalmente meditação. A raiz é dhya, meditar, pensar, né? Existe uma série de caminhos pelos quais se explica o que significa essa meditação. Eu gosto de pensar da seguinte maneira e seguir o seguinte caminho. Vocês sabem que o budismo, ela é uma tradição, vamos colocar uma tradição sapiencial, uma filosofia, uma religião que começa com Siddhartha Gautama, o Shakyamuni Buda, ou o sábio do clã dos Shakyas, que era o clã do qual ele vinha. Buda significa literalmente o desperto, né? Alguns falam o iluminado, mas o iluminado me dá medo. Eu não sei vocês, quantos de vocês já viram esse filme, mas o desperto, né? Ele passa por uma série de exercícios espirituais e por um caminho bastante complexo. Ele começa numa vida cética, ele começa como um shramana, buscando se desprender de toda a vida material, jejuando, mendigando, e, enfim, praticando meditação durante muito tempo, sobretudo vinculado ao jainismo. E a partir daí ele chega a um momento no qual ele percebe que essa vida cética não vai levar ele para lugar nenhum, que isso não está resolvendo nada, e ele continua com o mesmo problema. Qual é o problema fundamental da filosofia budista indiana? Também existem várias interpretações. A que me interessa é uma tentativa de resolver o problema do sofrimento humano, né? O atino de Siddhartha Gautama, do Buda, para a necessidade de meditar e de mudar alguma coisa, vem a partir da sua consciência a respeito do sofrimento, né? Já pontuei algumas vezes, vou pontuar de novo. A premissa fundamental: vida é sofrimento, que é aí a primeira formulação do Buda. A vida é cheia de sofrimento, em algumas traduções. Ela não é uma apologia ao sofrimento. Isso é uma leitura muito desajeitada, muito destrambelhada, tá? O budismo não tem a ver com nenhum tipo de cultivo do sofrimento, não tem a ver com nenhum tipo de conformismo, no sentido de, então é isso, é sofrido mesmo e aguente, meu caro. Não, né? É o contrário, né?
Daí vem a segunda premissa: é possível cessar esse sofrimento. Né? Na verdade, essa é a terceira. A segunda seria: esse sofrimento vem de uma ansiedade em relação às coisas do mundo. De novo, mais uma observação importante: uma ansiedade em relação às coisas do mundo, e não uma origem nas coisas do mundo, ou seja, não se trata de se desfazer de tudo, de se tornar um asceta, de, enfim, não se apegar às coisas materiais. Tem isso também, mas não é disso que se trata. Né? Tem isso para alguns, para outros não. Mas é um tipo de ansiedade, é um anseio, é uma angústia, é uma sensação de que falta algo, uma sensação que começa a despertar um tipo de sofrimento. E aí, enfim, a terceira premissa: é possível livrar-se desse sofrimento, é possível cessar esse sofrimento. Na tentativa de resolver o problema do sofrimento humano, é que a ideia de uma meditação se coloca com mais ênfase, com mais força. Existem várias descrições pelas quais nós entendemos o que é meditação, ou descrevemos essa meditação, ou prescrevemos como se deve fazer meditação. Uma das mais clássicas, das mais antigas, está no Cânone Pali, que descreve os 4 estágios da meditação budista. Os 4 estágios da meditação budista, eles dizem respeito ao processo pelo qual Siddhartha teria passado. O primeiro deles é um afastamento dos obstáculos, o Nivarana. Que obstáculos são esses? Em primeiro lugar, os prazeres sensoriais. E aí tem toda uma controvérsia, porque o que significam esses prazeres sensoriais? Muitas pessoas falam que isso também tem a ver com uma dissociação do desejo, que é aquilo que os indianos chamam de kama. Vocês devem conhecer a expressão da clássica obra que é o Sutra de Kama, o Sutra do Desejo, ou o Kama Sutra, e que tem a ver com uma dissolução disso. Eu acho essa uma leitura bastante complicada, porque eu não consigo ver que exista um tipo de negação dos prazeres. Eu acredito que tenha muito mais a ver, e aí é uma leitura que eu vou apresentar para vocês mais para frente, que tem a ver não com regras, normas ou coisas do tipo de como se levar a sua vida, mas que tem a ver com o peso que a gente coloca nessas coisas, né? O quanto a gente se relaciona, ou a maneira como a gente se relaciona com esses desejos e com esses prazeres. Eu não vejo prazeres sensoriais e desejo como coisas das quais a gente tenha que se dissociar ou se afastar. Mas vamos manter o contexto aqui. Esse é um dos obstáculos, você tem vários outros. Eu selecionei uma leitura que me interessa, que é a leitura do Griffiths. Depois, para quem se interessar, eu passo a referência para vocês. Ele fala que esses obstáculos, eles são, sobretudo, além dos prazeres sensoriais, claro, a malevolência, a preguiça, a inércia, a agitação, o remorso e a dúvida. A gente pode discutir cada um desses conceitos, mas é interessante que todos esses conceitos eles têm a ver com a gente mesmo, né? Não são obstáculos que se impõem para além daquilo que a gente constrói a partir da nossa reação, né? No fundo, a preguiça, a inércia, a agitação são reações nossas em relação às coisas do mundo, né? São manifestações disso que está sendo pontuado como ansiedade. Remorso, a gente poderia colocar aqui culpa também, dúvida, enfim, obstáculos que fazem com que a gente se sinta mal. Esse é o ponto, né? A partir daí, o que essa meditação, esse primeiro estágio meditativo, ele propõe? Que a gente se engaje em um pensamento aplicado, vitarka, e um pensamento sustentado, vichara,
que são definidos mais ou menos da seguinte maneira. O primeiro, ele tem uma função muito mais intuitiva, muito mais de aproximação, né? O Griffiths fala ele dá um exemplo interessante até, né? Ele fala que esse pensamento aplicado é como quando uma abelha se aproxima de uma flor atraente, né? E que o pensamento sustentado seria a ação dessa abelha de pousar sobre a flor e extrair dali o seu néctar. Então, seriam duas funções cognitivas, né, que a gente pode traçar um paralelo, como, por exemplo, a nossa percepção de algo, né, ou a nossa percepção empírica de algo, ou seja, um conteúdo a posteriori, e o que a gente faz a partir disso. Né? O que a gente pensa, ou qual é a nossa ação, seja ela motora, seja ela mental, a partir desses elementos que nos chegaram. O que eu faço com isso que eu percebi? O que eu construo a partir daí? Que todo o meu conhecimento dependa de uma certa experiência. Ok, se eu não percebo as coisas, eu não conheço nada. Mas o meu conhecimento não necessariamente depende dessas experiências. Eu posso pensar independente daquilo que o mundo me apresenta, a partir do que o mundo me apresentou. Mas aí já estamos discutindo o problema do mundo externo, na epistemologia analítica. Não é o caso. E, além desses pensamentos aplicado e sustentado, também os estágios de felicidade e de alegria. A felicidade, ela entra numa definição... aqui é curioso, porque o Griffiths, ele coloca... ele inverte, né? Ele diz que a felicidade são reações intensas de júbilo, são reações... ocasionais e intensas de júbilo, ao passo que a alegria é uma sensação generalizada de bem-estar. Eu tenderia a pensar mais ou menos o contrário. Não na tradução dos termos, priti e sukha, mas na tradução dos conceitos, né? Mas ok, vamos seguir o roteiro dele, que é um roteiro interessante, mas então temos essas duas coisas. Uma sensação geral de bem-estar, de que está tudo bem, estou contente, estou feliz, estou alegre e, ao mesmo tempo, episódios onde eu me sinto muito bem, onde eu fico muito feliz. A primeira meditação tem a ver com isso, né? O segundo estágio de meditação é aquele no qual a primeira coisa que é dissolvida são esses pensamentos aplicados e sustentados. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês para um problema curioso, que a gente discute com bastante frequência entre nós aqui do NUR e com vocês também, claro. Vários de vocês já contribuíram com reflexões muito interessantes, mas que é o fato de que, ainda que tenhamos a intenção de ultrapassar os limites da linguagem, fazemos isso por meio da linguagem, a partir do momento em que eu tento ultrapassar os limites do raciocínio. Eu tenho que fazer isso, em primeiro lugar, por meio do raciocínio, a não ser que eu escreva um poema, a não ser que eu escreva uma música ou que eu entre em um transe, né? Mas, a princípio, se o meu trabalho é filosófico, é intelectual, é especulativo, eu dependo desse raciocínio, caso contrário, dificilmente as pessoas vão me entender. E aí que começa toda essa questão, e no fundo essa é toda a proposta do projeto, né? De como é que essas narrativas são construídas, né? De que recursos que a gente tem para ultrapassar esses limites. Então, vocês viram, em um determinado momento, a tradição judaica, em outro momento a tradição árabe, a tradição chinesa. Vamos acompanhar agora o curso da professora Cecília sobre a tradição da mística Sufi, né? Maneiras, estratégias narrativas que favorecem a ultrapassagem desse tipo de pensamento discursivo, né? Se a gente pudesse agrupar essas duas categorias, pensamento aplicado e pensamento sustentado, numa grande categoria, seria o pensamento discursivo. E aí aparece uma coisa interessante, que é o cultivo da concentração, samadhi. A concentração é um dos conceitos fundamentais. É um conceito que, de certa forma, ele está aí no centro de boa parte das práticas meditativas de todas as tradições, né? E é um conceito que
tem algumas dificuldades de definição e de tradução. Traduz-se como concentração, mas a ideia seria de colocar toda a nossa mente, todo o nosso pensamento, toda a nossa cognição e todos os nossos afetos orientados para o mesmo lugar. Essa seria a ideia de Samadhi. Tudo aquilo que é operação física e mental, meu corpo, minha mente, que eu não necessariamente são coisas separadas, né? A gente não está assumindo aqui uma premissa cartesiana, né, do tipo, né? Mas todas as funções daquilo que eu sou estão direcionadas para um mesmo ponto. É uma uniorientação da mente. Aí seria a ideia de concentração de Samadhi. E, é claro, os estados de felicidade e de alegria se mantêm. Né? Existe um terceiro estágio. Percebam, isso é um itinerário que o Buda vai percorrendo na medida em que a sua meditação vai avançando. Né? Então, do ponto de vista do contexto dele, né, a meditação que ele praticava antes parava na primeira. Ele que foi avançando pela segunda, se desfazendo do pensamento discursivo, e foi em direção à terceira e depois à quarta. A terceira tem a ver com o afastamento desses estados afetivos e, sobretudo, disso que está sendo pontuado como felicidade, priti, né, de estados arrebatadores, né, de euforia e de êxtase. Afastamento em que sentido? No sentido de que eu não sinto mais as coisas boas, que eu não me empolgo mais. Não, no sentido de que eu já não mais me deixo perturbar por eventos extraordinários e inesperados, porque esses eventos extraordinários e inesperados, eles já estão previstos ali, né? É justamente com esse inesperado que eu tenho que lidar, senão meu sofrimento não cessa. Então tem a ver com esse tipo de afastamento da felicidade. Eu já não tenho mais esses momentos nos quais eu sou arrebatado e fico em êxtase. Em seguida, também tem a ver com o cultivo da atenção, smriti. E aí temos um problemão, né? Porque o que significa essa atenção? Eu não sei quantos de vocês já se engajaram nessa nova moda do mindfulness, mas o mindfulness, que está muito na moda, é uma tentativa de tradução dessa palavra smriti, né? E a gente chama de atenção aqui, de atenção plena. A tradução mais apropriada seria memória, né? Smriti é aquilo que foi lembrado, ou aquilo que é lembrado. É uma tentativa de você conseguir colocar em movimento uma espécie de uma introvisão, uma espécie de um olhar para dentro. Boa, Ricardo. Essa discussão sobre atenção é um grande problema, mas a ideia toda é de que você consiga se manter por completo no estado de concentração, com a mente direcionada para uma única coisa. Então, se você tem uma perspectiva quase espacial na concentração, você tem uma perspectiva temporal na atenção, porque você cessa tudo ao redor, tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer, e você retoma única e exclusivamente aquilo que está sendo colocado. Por que a memória tem a ver com isso? Né? Eu cheguei a comentar, né, que são os dois tipos de textos canônicos, né? Os que foram escutados e os que foram lembrados. O Smriti seria essa referência aos que foram lembrados, que são, por exemplo, os primeiros Vedas. Né? Mas a questão toda é, a partir do momento em que eu estou focado, concentrado e atento em uma só coisa, aquela coisa, ela se apresenta para mim na sua completude, e eu não desvio, eu estou sempre ali, eu me retenho ali. No final, a memória é isso, é um exercício de retenção das coisas. Eu não me deixo escapar, não me deixo esvair. E aí vem um outro conceito um pouco complicado que aparece nessa terceira meditação, que é a ideia de equanimidade, o pexa.
Eu não tenho mais, não lembro mais de nada de como se pronuncia o sânscrito. Se o professor Adriano Aprigliano, que foi meu professor de sânscrito, estiver ouvindo isso, ele vai querer cortar minha cabeça fora, mas vamos do jeito que dá. Equanimidade é um tipo de tranquilidade, é um estado de serenidade, é um estado no qual as coisas não mais me perturbam. Né? Eu já não mais me deixo afetar pelas coisas do mundo. Qual é a consequência de chegar nesse estado? É o momento da quarta meditação. Em primeiro lugar, não existe nem angústia e nem alegria. Em segundo lugar, eu exerço concentração e atenção perfeitas. Então percebam que essa ideia de meditação, ela cumpre uma função importante no que diz respeito à cessação do sofrimento, no que diz respeito à fala correta, no que diz respeito ao pensamento correto, à concentração correta, à atenção correta, porque a partir do momento em que eu me coloco presente com tudo aquilo que eu sou focado em um único ponto, as outras coisas já não têm mais como me perturbar. Não é uma proposição espiritualista, digamos assim, não é uma proposição mágica. Tem sim uma tradição mágica muito forte, soteriológica muito forte, ritualística muito forte. Mas é, em primeiro lugar, algo extremamente lógico. Extremamente lógico. Por quê? Porque se todas as minhas atenções estão voltadas para uma coisa só, as outras coisas que estavam me fazendo sofrer não vão mais me perturbar. Né? O difícil é colocar isso em prática. O difícil é viver assim. Né? O que acontece? A partir dessas proposições iniciais, o budismo ele vai se desdobrando e ele vai chegar no Extremo Oriente de diversas formas. Em primeiro lugar, na China. Depois ele vai passar para o Sudeste Asiático, para o Japão. Por exemplo, você vai ter aí no Sri Lanka, sobretudo, a escola Theravada, né, que é o budismo dos anciãos. Você vai ter uma outra vertente, que é a vertente do budismo Mahayana, que é essa que a gente vai destacar aqui, que é a escola do grande veículo, que já surgia mais ou menos a partir do último século, antes da Era Comum. Você vai ter, enfim, o budismo Vajrayana, o veículo do diamante, né, que é o budismo tibetano, o budismo do Dalai Lama. O budismo ele vai se ramificando, vai criando várias escolas e ele vai definindo linhagens. Né? O budismo ele é uma questão familiar, entre aspas, não no sentido de que passa de família para família, do pai para o filho, do filho para o filho do filho, não. No sentido de que passa de um mestre para um discípulo. Né? Por isso que o budismo tem patriarcas. Né? Quando o budismo chega na China por meio de Bodhidharma, que é o ponto no qual a gente vai chegar, ele já é o 28º patriarca do budismo. Então, teve muita gente antes dele. Né? Esse tipo de transmissão direta, mestre-discípulo, não é algo tão incomum na nossa tradição também. Hein? Se a gente parar para pensar, a gente consegue ir rastreando os nossos professores a partir dos seus orientadores. Que podem ser rastreados a partir dos orientadores deles, que em última instância vão trazendo isso para trás e atualmente não, mas o ideal, a possibilidade é que a gente consiga chegar em Platão, se a gente quiser. Né? A psicanálise tem muito disso, né? E uma questão hereditária. Tinha um psicanalista americano que dizia que todo bom psicanalista deve saber o seu caminho até Freud. Né? Então, você se analisou com quem, que se analisou com quem, que se analisou com quem, você tem que chegar até Freud, né? Saber a sua herança. Né? Então, o budismo, de certa forma, ele tem isso. Só que o budismo ele tem algumas complicações a mais, que são textos que se perderam, muitas coisas que não foram escritas, que foram transmitidas oralmente, muitas escolas que surgiram a partir de uma divergência interna entre discípulos. E o que acontece é que a gente vai chegar nesse cara aí, que é o Bodhidharma, já por volta do quinto do sexto século, né? Um monge indiano que vai levar o budismo Mahayana, o budismo do grande veículo, até a China.
Eu já contei 2 histórias sobre Bodhidharma para vocês. Eu vou contar brevemente. A primeira delas é quando ele conhece o imperador Wu, que era já um devoto do budismo e que gastava fortunas com rituais e com templos e o caramba, e ele tenta contar vantagem para o Bodhidharma e pergunta então qual é o mérito dos meus esforços em nome. O imperador fica muito bravo e pergunta quem você pensa que você é, e o imperador responde, e o Bodhidharma responde, eu não sei. Né? O que, de certa forma, ilustra um dos princípios fundamentais da construção do Bodhidharma, que é uma espécie de uma dissolução do eu. Né? Contei uma outra história também, de quando ele já muito, muito chateado com o imperador Gu, ele se isola em uma caverna e começa a meditar, e um jovem chamado Rui, que se interessava muito pelo assunto e queria muito ser discípulo dele, vai lá e pede para receber a instrução, e Bodhidharma nem se mexe, e depois de muito tempo ali de privação, enterrado com o focinho na neve, passando frio, fome, ele, enfim, decepa o próprio braço e entrega para Bodhidharma como prova de que ele estava totalmente devotado àquela missão de entrar nesse processo meditativo junto ao seu mestre. E aí Bodhidharma fala, ok, então eu te aceito como discípulo. Tá bom, você cortou o braço, ok, tá, é o suficiente, né? E o primeiro diálogo deles reza a lenda que Ruki teria pedido para Bodhidharma pacificar a sua mente. Bodhidharma respondeu, bom, então me traz aqui a sua mente, que eu pacifico ela para você. E Ruiki diz, bom, não tem como, minha mente não é uma coisa que eu possa pegar e trazer até aqui você. E Bodhidharma responde, bom, então eu já pacifiquei a sua mente. Essa história eu já havia contado e ela é uma espécie de uma primeira manifestação daquilo que a gente vai chamar de casos públicos, de histórias de sabedoria, de histórias de ensinamento, cuja principal característica é fazer com que um certo estado seja vencido e um outro alcançado por meio de um tipo de corte, de cisão, por meio de um pontapé. Bom, o que acontece? Na medida em que essa tradição vai se desenvolvendo, as coisas vão se sistematizando também. E aí você encontra algumas questões mais próximas com essa sistematicidade. Queria contar outra história de sabedoria para vocês. Essa aqui eu não contei ainda. Diz o seguinte: dizem que um dia, depois de já ter se estabelecido. Uma outra coisa, um breve parênteses, uma outra coisa interessante que eu descobri sobre a relação do Bodhidharma com os templos Shaolin, é que o que levou o Bodhidharma a ensinar as técnicas de preparação física aos monges Shaolin, que depois se tornaram grandes monges guerreiros, foi um profundo incômodo com a aparência raquítica deles. Ele falou, esses rapazes estão muito mal treinados, muito desnutridos, muito fracos, vocês precisam aprender a fortalecer o corpo. Então, seria mais ou menos essa uma das lendas que conta aí a construção dos templos Shaolin. Mas, enfim, voltando para a nossa história, reza a lenda também que um dia Bodhidharma falou, estou de saco cheio, vou voltar para a Índia. E ele pediu, então, para que os seus discípulos, ou pelo menos 4 dos seus discípulos mais próximos, dissesse algo para que ele ficasse tranquilo e seguro de que eles tinham entendido o que era o budismo. O primeiro, chamado Dalfu, deu um passo adiante e disse: não se limita por palavras e frases, nem está separado de palavras e frases. Essa é a função do caminho. Voltamos, retomamos a nossa discussão sobre
o possível e o impossível na linguagem. Né? Retomamos aí a nossa questão mais relevante do ponto de vista do encontro entre a ideia de caminho, que na verdade em sânscrito é marga, com a ideia de meditação. Então, o que Dalfu fala para Bodhidharma é que o lugar no qual ele chegou a partir da sua prática de meditação é um lugar que não pode ser limitado por palavras, que não pode ser limitado por frases, mas que não está dissociado dessas frases e dessas palavras. Esse é o caminho. É isso que ele coloca. Aí você entra numa questão que é das mais interessantes de se estudar, que é uma das proposições do Fang Yulan, um filósofo chinês moderno, já do século XX, que diz que esse momento no qual esse discurso aparece é no momento no qual surge a escola Chan. Chan nada mais é do que dhyana, meditação. E ele diz que ele não chama nem de budismo Chan, ele chama de Chanismo. O Chanismo é um resultado do encontro do daoísmo com o budismo. Então ele diz, o Chan nada mais é do que o encontro do daoísmo com o budismo. E a maior característica é 3 pontinhos, eu já concluo para vocês. Vamos continuar com os próximos discípulos. Então, Bodhidharma escuta Dalfu falando isso e responde, você me tocou na pele, ou você me atingiu na pele. Em seguida, Zongqi, que na verdade não era um discípulo, era uma discípula, é uma monja, dá um passo adiante e diz, é como o glorioso brilho do reino de Buda. Visto uma vez, não precisa ser visto novamente. Essa foi a definição que ela deu. E Bodhidharma respondeu, você me tocou a carne. Em seguida, Tao Yu disse, os 4 elementos são todos vazios. Não possuem existência real. Não se pode agarrar nem um único Dharma. Aí a coisa vai ficando cada vez mais profunda, hein? Então perceba, em um primeiro momento, a conclusão é de que aquilo que é entendido como o Chan, como a meditação, como o budismo, não se limita por palavras nem por frases, mas também não está separado das palavras e das frases. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que tem muito a ver com aquele pensamento discursivo da primeira meditação que a gente estava falando. Depois, a monja Zongqi dá um passo adiante e fala que é um tipo de brilho, é um tipo de acometimento, é um tipo de visão. Lembrando que visão aí é a palavra fundamental das filosofias indianas, darshana, né? Darsha é ver. Visto uma vez, não precisa ser visto novamente. Então, você uma vez tendo essa visão, ou atingindo esse nível de concentração, você não precisa ver de novo, você já sabe o que é. A Bodhidharma responde, você me toca a carne. E daí diz que os 4 elementos eles são vazios, que eles não têm vacuidade, que eles são vacuidade, que eles não têm valor substancial nenhum, que eles não têm substância, e que aquilo que a gente chama de dharma, de lei, de ensinamento, ele não pode ser agarrado, ele não pode ser conquistado. Você não vai chegar lá para entender isso. Não tem como você simplesmente pegar isso e falar, bom, então aqui é esse o ensinamento. O caminho é esse. Não, o caminho não é esse. Aí que ocorre o encontro. Porque se esse é o caminho que eu estou falando, então ele não é o caminho. A gente volta ali para o Dao De Jing e fala, o verdadeiro Dao não pode ser falado. Então, de certa forma, isso já começa a aparecer aqui. E Bodhidharma responde, você me tocou nos ossos.
Finalmente, Ruike, aquele que cortou o próprio braço, vem adiante, dá um passo à frente, se curva em profundo silêncio e endireita sua postura. E Bodhidharma responde: você me tocou o âmago, a medula. Concluindo a interpretação do Fang Yulan sobre o Chan, o encontro do daoísmo com o budismo resulta nisso que se chama de Chanismo. E ele se caracteriza por ser uma filosofia do silêncio. Essa interpretação ela faz todo sentido. É claro que existem sim diferenças entre o daoísmo e o budismo. O daoísmo ele tem uma relação com a ideia de corpo muito mais forte. Alguns budismos também têm, né, como o budismo da escola Yogacara. Existem práticas yogis no budismo também, mas em geral você tem uma tradição muito mais intelectualizada e que não tem uma relação tão forte com as práticas corporais. Né? E a partir daí você começa a encontrar uma série de outras dessemelhanças, como a ideia de realidade. Então, no daoísmo você teria aí ser e nada, vacuidade, totalidade, presença e não presença como ideias que se co-pertencem mutuamente, ao passo que no budismo você teria uma proposição mais dialética, como a passagem mais clássica da escola Soto Zen, de que começar a meditar é entender que uma montanha é uma montanha. Quando se avança na meditação, se entende que uma montanha não é uma montanha. E quando se chega ao último estado meditativo, descobre-se que uma montanha é apenas uma montanha. Então, é um processo de reconquista do sentido da realidade a partir do momento em que você consegue despertar para a sua própria consciência. Né? Isso também não está presente no daoísmo, que simplesmente percebe que é necessário que esses opostos se pertençam mutuamente. Né? E tantas outras divergências. Mas o que nos interessa aqui é o encontro, né? São as convergências. Por quê? Porque quando esse encontro acontece, o que vai acontecer é que a gente vai observar uma subversão total, não apenas do pensamento budista, mas do pensamento filosófico do Extremo Oriente em geral, e que nos é muito útil para promover um tipo de subversão do pensamento filosófico em geral, né? Que é o momento no qual a gente percebe que perdemos de vista a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de atenção, e tem outras coisas que são importantes, mas sem isso a gente não faz nada. Perdemos de vista o sentido das coisas, inclusive de nós mesmos, porque tão ocupados que estamos em descrevermos as coisas por meio de um pensamento discursivo, esquecemos que existem coisas ali que um pensamento discursivo não consegue dar conta, e que é necessário, então, que recorramos a um outro tipo de narrativa, a um outro tipo de estrutura lógica, uma estrutura lógica que precisa aceitar certos paradoxos, que precisa aceitar que existem ideias que são simplesmente oxímoras, ambivalentes. Esse é o momento no qual a gente chega na transformação do budismo Chan a partir da sua recepção no Japão. E aí a gente já vai para o século XII, XIII, com alguns pensadores, dentre eles o Dogen, no qual surge a escola Soto Zen, né? O Zen, que é nada mais do que a tradução japonesa do Chan, que é a tradução do sânscrito dhyana, do Pali dhyana, da ideia de meditação. Então, é o budismo meditativo, a escola meditativa do budismo. Né? Bom,
o que podemos falar sobre essa recepção japonesa, sobre o budismo Zen? Agora mesmo, nada. Quem quiser saber disso vai ter que se inscrever no curso do ano que vem sobre as histórias do Japão. Tá? Então, a gente continua esse papo no próximo semestre, tá? Com o curso sobre o Japão, e começaremos desse ponto. Quais são as questões que eu gostaria de pontuar para a gente encerrar a nossa conversa e começar o nosso diálogo? Em primeiro lugar, né, nós estamos muito acostumados a pensar e a estudar filosofia e a tentar resolver os problemas com os quais nós nos defrontamos a partir daquilo que a gente aprende e daquilo que a gente discute e daquilo que a gente lê sobre filosofia. Mas isso não significa que, por mais diversa que seja a nossa leitura, que a gente tenha de fato promovido alguma alteração na estrutura das coisas, que seja passível de abrir espaço para um novo tipo de entendimento. Eu acredito que é muito pouco provável que isso seja possível só a partir daquilo que nós entendemos que é um saber canônico. O que eu estou chamando de um saber canônico? Um saber hegemônico, um saber manualesco. É tudo aquilo que se estuda fora do NUR, basicamente. Né? Aqui a gente estuda os radicais, né? Os rejeitados, os marginais, os hereges e todo esse pessoal que a gente gosta pra caramba, porque eles são muito interessantes. Mas é mais do que isso, não é só isso. É porque eles nos abrem caminhos para que a gente resolva problemas de uma maneira diferente. Né? Porque eles nos mostram que as contradições do mundo nem sempre precisam ser resolvidas. E é possível trabalhar a partir delas. Né? Esses dois conceitos de caminho e de meditação, colocados lado a lado, colocados juntos, eles nos oferecem o quê? Eles nos oferecem uma prescrição sobre como permitir que nós cheguemos de fato a uma cessação eficiente do sofrimento que nos assola, seja ele qual for. No fundo, o objetivo é esse. Né? O objetivo é você se colocar de maneira tal, e o pior é que não é nem possível falar se colocar, porque se colocar aonde? Né? Porque a própria ideia de mundo ela é dissolvida, mas é você chegar a um estado de meditação, e não tem melhor palavra para dizer isso, tão eficiente, né, que permite que a concentração se manifeste, que permite que a atenção se manifeste. Então, no fundo, quando a gente pensa nas linhagens do budismo, no desenvolvimento do budismo, a partir do momento em que existe esse encontro com o daoísmo, com a filosofia daoísta chinesa clássica, o que acontece é uma identificação no conceito de Dao, do conceito de caminho, com a própria prática meditativa. E o que vocês vão observar a partir do curso sobre o Japão, e se forem, se dispuserem a estudar a escola Soto Zen e as obras de Dogen, é que o que ele prescreve, a maneira como ele diz que nós devemos nos sentar em meditação, como a gente deve arrumar o nosso ambiente para meditar, a maneira como o cozinheiro arruma a sua cozinha e tantas outras imagens que ele traz, é o caminho eficiente para meditar. Né? Uma coisa não está dissociada da outra. Dao e Dhyana se encontram, Dao e Chan ou Dao e Zen se encontram. Né? Tudo isso por quê? Porque, no fundo, não se trata de você tentar resolver as coisas de uma maneira ideal, mas é de você permitir que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Né? E nós temos um background de pensar a respeito das condições ideais e de pensar a respeito da verdade suprema e do valor da verdade suprema e do que é certo e do que é errado. E o que essas tradições nos trazem isso não tem tanta importância assim. Né?
E a não ser que você tenha uma compreensão muito refinada do que é verdade, na grande maioria das vezes, se você descobrir a verdade de fato, isso não vai mudar o seu nível de sofrimento. Pelo contrário, pode até piorar. Bom, paro por aqui, convidando vocês para participarem do curso da professora Cecília, que começa nesta quarta-feira, a continuar acompanhando os eventos do NUR. Mais uma vez me disponho a conversar com vocês sobre todos esses assuntos, basta entrar em contato comigo e fiquem à vontade para fazerem perguntas se tiverem, se não tiverem, paramos por aqui. Ok? Muito obrigado pela atenção. Só uma questãozinha, Cecília. Luiz, eu só queria me lembrei quando você estava falando, fazendo aquela ótima distinção entre o que é Oriente e o que é Ocidente, Oriente próximo, Oriente afastado, e assim por diante. Tem um livro antigo que eu acho que vale a pena, de Roger Garodin. O livro chama-se O Ocidente é um Acidente. Não sei se você já ouviu falar ou já conhece. Sim, Roger sim. Garodin é um autor francês que escreveu muito nessa área de Oriente e Ocidente. Sim, essa ainda é uma questão para nós que me parece ter uma relevância especial. O nome do curso da professora é Idiotas Eruditos, Contos de Ensinamento na Tradição Sufi. Ela acabou de colocar aqui. Que é a seguinte questão, professor. Eu fico contente que você tenha tocado nisso. Se vocês verem o mapa que eu coloquei ali do mundo ocidental, vocês vão perceber que a África não está ali. De fato, a África ela tem alguns países, algumas regiões que são notadamente ocidentais, mas tem muitas que não. E essas que não são, tampouco são orientais. Além disso, a despeito da nossa organização ser muito ocidental, uma coisa que nós sempre questionamos aqui é se de fato a América Latina e se de fato o Brasil são países que podem ser considerados como ocidentais, né? Me lembrei de Eduardo Galeano chamando a América Latina de uma subamérica, né? Quando ele diz que nós perdemos inclusive o direito de nos chamarmos americanos, porque americanos são só os estadunidenses, né? Ou como diria o Caetano, americanos são tipicamente americanos. Então, no fundo, qual é esse lugar que nós estamos, né? A gente fala em Ocidente, a gente fala em Oriente, nenhum dos conceitos estão perfeitamente claros. Todos os conceitos passam por violências históricas muito grandes, que não vêm só dos ocidentais, mas também o próprio Suzuki, que é aí um dos nomes mais pop do budismo zen no Ocidente, ele pontua diferenças muito marcantes, como se fossem realidades opostas. No Ocidente, você tem a palavra, no Oriente, você tem o silêncio, no Ocidente, você tem a razão, no Oriente, você tem a intuição, enfim, ele vai pontuando, fazendo essas descrições que, no fundo, mais atrapalham do que ajudam, porque, escuta, não é só isso o Oriente, né? E não é só isso o Ocidente tão pouco, porque existe, sim, silêncio na tradição ocidental, porque existe sim muita fala e muita falação na tradição oriental, tá? E eu acho que se a gente não se pensar nesse contexto, fica muito difícil descobrir qual é o nosso problema e como a gente vai resolver, né? Eu costumo pensar o seguinte, sempre que falam, mas qual é o problema do nosso país? E atualmente a minha resposta é: o problema do nosso país é que a gente não sabe qual é o nosso problema. A gente não tem clareza de qual é o nosso problema ainda, de qual é o nosso problema fundamental, de qual é o problema fundamental da nossa cultura, né? Mas, de fato, o Ocidente é um acidente.
Muita leitura para retomar, professor, mas eu vou colocar na minha lista. O que mais que temos de questões? Espera aí que eu estou meio ainda... Tem uma pergunta aqui sobre o Grande Oriente Luminoso. Você pode dizer algo sobre? Grande Oriente Luminoso, exatamente. Descreva melhor. Tem uma questão aqui da Marina dizendo: não existe a procura do caminho. Sim. O caminho nos encontra? Então, Marina, a gente falou bastante sobre isso. É o que eu disse, o caminho ele não pode ser agarrado, né? Ele é uma prescrição, ele é uma maneira de você... de você agir não agindo, né? O caminho não nos encontra, o caminho não se procura, o caminho não está aí. O caminho é uma maneira de resolver problemas, né? Esse é o sentido, Marina. Existem interpretações do tipo encontro com o caminho ou a conquista do caminho, mas isso é muito pouco daoísta, isso é muito metafísico. Então, o que acontece é que o caminho é uma indicação para que nós possamos permitir uma certa eficiência nos nossos problemas, na resolução dos nossos problemas, tá? Agora eu consegui abrir o chat. O Grande Oriente Luminoso, você pode dizer que eu sou... Explica melhor para mim. Afirmar filosofias não ocidentais coloca em xeque a paternidade helênica da filosofia. Marco Aurélio, não só coloca em xeque a paternidade helênica, como coloca em xeque a paternidade, tá? Coloca em xeque as duas coisas. Mas é claro, mas escuta, que paternidade helênica é essa, cara? Não tem paternidade helênica nenhuma. Isso é uma convenção de filólogos, historiadores da filosofia e filósofos do século XIX que um belo dia decidiram jogar esse slogan de que a filosofia nasceu na Grécia e colou, né? Mas não é bem assim, não, cara. Escuta, sim, o pensamento filosófico chinês, o pensamento filosófico indiano, e aí o Oriente Médio com tantas outras tradições que não necessariamente dependem dessa paternidade. Bom, algumas delas, boa parte depende, mas claro que coloca em xeque. Inclusive, mesmo entre esses historiadores do século XIX, levantam-se hipóteses de que boa parte da filosofia grega clássica, da fisiologia grega dos pré-socráticos, tinha uma influência oriental tremenda, né, que não é uma coisa muito bem vista. Sob uma ótica do Chongzi, como você pensaria o esvaziar influenciando no agir social, no sentido de melhorar um comportamento como nação? Felipe, cara, a sua pergunta ela é bem complicada. Eu vou tentar resolver isso de uma maneira mais simples. Uma das maneiras de se ler o Chongzi, que é uma das que eu acho mais interessantes, é entender que existe na obra uma prescrição de como você joga o jogo, de como você se dispõe a jogar o jogo. Então, quando você fala em esvaziar, influenciando no agir social, eu posso te responder de algumas formas. Uma delas é, nós temos uma certa organização social que estabelece de forma mais ou menos conceitual uma série de valores, uma série de podes e não podes, certos e errados, que muitas vezes vão na contramão do nosso desejo, que muitas vezes vão na contramão de um bem-estar, que muitas vezes vão na contramão do que a gente quer, né? Uma das lições do Chongzi é a de que você pode sim jogar esse jogo, mas que você não precisa necessariamente acreditar que essas normas e essas regras
elas são decisivas e definitivas de quem você de fato é, porque elas não são. Você pode mudar se você quiser. A partir do momento que você joga isso para o comportamento como nação, o que acontece? A nossa nação, vou colocar no nosso contexto mesmo, ela tem uma série de valores e uma série de, aliás, valores pavorosos. A nossa nação é terrível com valores, mas uma série de valores e uma série de direcionamentos do que é válido e do que não é, que não necessariamente nos ajudam. E esse é o nosso critério. Muitos dos valores da nossa nação mais nos atrapalham do que qualquer coisa. Da perspectiva do Zhuangzi, a resposta seria: escolhemos errado, é melhor escolhermos outros valores, porque esses não estão sendo muito efetivos. Né? O esvaziar, ele entra aí, né? no sentido de que você consegue, de certa forma, permitir que o caminho mais eficiente de uma nação seja levado a cabo. Esse é o esvaziamento. Só que aí tem uma outra questão também, que é um esvaziamento no sentido de que você, no fundo, não faz senão permitir que isso aconteça. Ou seja, não se trata de uma ação, se trata de uma não ação, se trata de uma abertura. E como é que a gente abre o comportamento da nossa nação? É muito difícil, cara. Mas um dos caminhos possíveis, e que eu acredito que pode funcionar muito bem para nós, e que o Zhuangzi emprega maravilhosamente bem, é o caminho da crítica bem-humorada, da crítica irônica, da crítica um pouco caricata, porque nós temos esses elementos também na nossa cultura. A gente é ótimo de fazer piada, só que, apesar da gente ser ótimo de fazer piada, a gente se leva muito a sério nas coisas que não deveriam ser tão levadas a sério. Né? E não levam a sério as coisas que deveriam ser levadas a sério. Então, é uma das possibilidades de diálogo do Zhuangzi com o comportamento de uma nação. O NUR, com N, Laura, o Núcleo de Pesquisas em Filosofia Islâmica, Judaica e Oriental. A gravação dessa aula, uma vez editada, daqui a algum tempo, vai ficar disponível no canal do NUR, no YouTube. E, se eu não me engano, a Anitta já colou os links, mas vai colar de novo daqui a pouco. Isso. Sobre o trabalho espiritual existente no Oriente, que unifica as frequências da Terra para os trabalhadores da luz. Então, realidade de vida. Tenho muito pouca simpatia por essa leitura, para ser bem honesto com você. É uma leitura bem New Age, tá? Não enxergo muito, nem enxergo isso nos textos, nem vejo muito qual que é a consequência disso, tá? Esse trabalho espiritual, a começar com a ideia de que espiritualidade é um conceito complicado, tá? Porque ele tanto pode significar espiritualidade no sentido que eu coloquei do Bhavana, de um cultivo, tá? Que não tem a ver com um espírito que, sei lá, quando você morre sai do corpo e voa para o céu, tá? Nem com um espírito que desce do céu e te toma aqui. Tem a ver com a sua existência e a sua não existência, como você lida com a sua não existência. Nesse sentido espiritual, legal, bacana. No sentido mais fantasminhas voando por aí, já não me atrai tanto. Tá? A questão das frequências da Terra para os trabalhadores da luz, escuta, são hipóteses. São hipóteses, são maneiras de tentar entender o mundo, compreender como as coisas funcionam, e que, em geral, acabam levando muito mais à construção de certas crenças do que de pensamentos filosóficos. Tá? Mas, se você quiser desenvolver isso melhor por meio de um argumento aí, você consiga me mostrar aí qual é a questão importante disso que você está colocando, podemos conversar melhor, tá? Posso só dar um palpite aqui no meio, Luiz, se você me permitir? Sim.
Eu acho que o grande problema dessa noção de Grande Oriente Luminoso, que é o que acho que é Renato, né, tá colocando aqui, né, que seria esse trabalho espiritual que unifica as frequências da Terra, é que houve uma apropriação, agora a gente vai usar os termos, né, ocidental, entre aspas, disso, por isso que o Luiz Fernando está colocando que isso é New Age, tá? Isso é uma apropriação que vem primeiro da maçonaria, né? A maçonaria começa a utilizar a noção de Grande Oriente Luminoso, e agora a gente tem um desdobramento disso na Umbanda, né? Que, ou seja, são tradições completamente diferentes, não é nada que venha da própria tradição do local onde ela foi formada, do local onde ela foi construída, né? Ou seja, é uma apropriação estrangeira, tanto pelo lado da maçonaria e mais ainda pelo lado da Umbanda, que a Umbanda já se apropria daquilo via maçonaria, né? Ou seja, então, a gente tem que, não só é New Age, mas é New Age terceira geração, vamos dizer assim, né? É uma ideia que ela é muito complicada, porque ela é, digamos, não, não vamos dizer oriental, mas vamos dizer assim, um não participante daquela tradição, interpretando como estrangeiro, né? Ou seja, ele interpreta como estrangeiro uma influência que eventualmente seria, né, um apoio a um trabalho que está sendo feito no Ocidente, né? Ou seja, então ele tem N complicações e N complicações até, digamos, no caso da maçonaria, um certo eurocentrismo, no caso da Umbanda, o que eu acabei de colocar, ou seja, uma questão de New Age de terceira geração, né? De uma apropriação de uma terceira linha ainda, que também estrangeira, sem nenhuma base naquela mesma tradição aonde as coisas estão sendo desenvolvidas. Eu gostaria de aproveitar, então, essa questão para colocar que a tendência, ou seja, toda a nossa tendência, em todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui dentro do NUR, né, está desenvolvendo aqui esse projeto de histórias de ensinamento, os seminários que a gente coloca, é de tentar entender as tradições internamente, dentro delas mesmas, e não através de uma apropriação externa ou estrangeira. Pelo contrário, né, o Luiz Fernando já começou ali com a história do que é oriental, né? A gente tenta compreender essas tradições dentro da sua própria linha. E aproveitando, já que eu atropelei o Luiz Fernando, né, na questão do Marco Aurélio, eu gostaria de comentar algumas coisas também, né, ou seja, já é bastante indicada a influência indiana na filosofia grega, ou seja, a filosofia grega, ela não se autoproduz, né, ela traz uma influência indiana já muito notória, inclusive, né, existem estudos a respeito, né, a própria matemática grega, ela vem da matemática indiana, né, então, ou seja, uma série de especulações aí a gente já tem como detectar da onde vem, então, essa paternidade, conforme o Luiz Fernando colocou, é uma paternidade datada, ou seja, nós vamos escolher, então, a partir de quando e de qual povo a gente vai desenvolver algo que a gente vai chamar de filosofia. Então, isso é bastante discutível. E, complementando também o que o Luiz Fernando colocou da questão da tradição do Oriente Médio, né, a gente não pode esquecer que existe uma tradição persa e babilônica anterior também, e que é mesclada com essa tradição grega, e nós temos filosofias aqui, o Jamil pode falar melhor do que eu, como, por exemplo, né, Suravadi, ou Mulassadra, né, ou seja, que são filosofias que elas são um encontro, inclusive críticas, né, o Suravadi faz uma crítica à noção de definição de Aristóteles que nunca ninguém fez na filosofia, né, e ele faz a partir de uma noção de conhecimento presencial, que é uma noção persa, né, então, a gente tem aí, quer dizer, mesmo quando a gente fala das filosofias do Oriente Médio, é a mesma matriz grega, entre aspas, né, entre aspas, porque, assim, de certo modo é a mesma matriz, de outro modo é um diálogo. É um diálogo entre civilizações e entre culturas diferentes.
Muito obrigado, professor. Eu vou ainda além. Eu diria que matriz grega é essa que vocês estão falando, como se fosse uma coisa única e muito bem resolvida. Não é bem assim. A questão o professor Marciano Spica trabalha a questão do sincretismo religioso e ele tem um trabalho muito interessante sobre isso. Vocês podem conferir para quem se interessa pelo encontro religioso. Ele estuda bastante isso, tem um trabalho muito legal, porque de fato a gente tem manifestações sincretistas aqui maravilhosas. A questão de ir mais para esse lado New Age e tudo mais é um pouco de cuidado, gente, porque assim tem muita distorção, tem muito discurso de autoajuda, então, assim, a coisa fica complicada. E aí a questão, o Marco Aurélio, ele continuou no argumento dele dizendo o seguinte: uma intelectual franco-chinesa chamada Annie Chang afirma em sua obra A História do Pensamento Chinês que não há filosofia chinesa porque os hierógrafos não são capazes de determinar temporalidade e que não é possível pensar em filosofia atemporalmente. Achei estranho o argumento, destaco. Tudo bem. Se os argumentos europeus do 19 se propagaram como verdade, como descolonizar essas afirmações como esta da Annie Chang? Agora, eu vou te dar um caminho, tá, para isso. Tem vários. Né? Você achou estranho, mas tem um fundamento nisso pelo seguinte: em primeiro lugar, é um fundamento filosófico europeu clássico de que a temporalidade é, de certa forma, a marca da existência humana, né? De que ser significa ser no tempo. Né? Além disso, você tem toda uma tradição que entende que... Aliás, ótimo, você me fez lembrar de uma coisa. Se você ler, por exemplo, A Decadência do Ocidente, do Oswald Spengler, o historiador, uma das primeiras coisas que ele pontua é que o Ocidente nada mais é do que a história do Ocidente. O Ocidente não existe. O Ocidente é a história que se contou dele. Tá? Isso significa o quê? Isso significa, sobretudo, que ele é marcado por um certo tipo de temporalidade, por uma divisão, e já falamos sobre isso também, entre história antiga, história da Idade Média, história moderna e aí mais para frente história contemporânea, que é uma invenção do Renascimento italiano. Né? Ok, você tinha sistemas muito parecidos antes, sobretudo na cultura judaica, mas é ali que se estabelece do ponto de vista acadêmico. Como é que você escapa disso? Vou te dar um caminho. Não é que... Em primeiro lugar, quem define o que é filosoficamente válido a partir desse critério de que tem que ter temporalidade? Começa daí. Esse é o primeiro problema que você pode questionar. Segundo, o fato de a filosofia chinesa clássica não ter pensado a temporalidade de forma linear, assim como ela foi pensada na modernidade europeia, não significa que ela não tenha pensado a temporalidade. De fato, essa é uma crítica que se faz, tá? Mas você tem, sim, um pensamento a respeito do tempo muito diverso, muito diferente e que se manifesta, sobretudo, na obra do historiador chinês Sima Qian, que vai escrever os registros do grande escriba, que é a primeira história da China, grande história da China e do pensamento chinês. Você tem a compreensão dos ciclos dinásticos, que eu já abordei, que é uma maneira de se compreender como a história funciona a partir de um movimento de ascensão de um líder, de um Estado que vai enriquecendo até o ponto em que ele se desestrutura e surge a corrupção e surge a guerra, até que um líder rebelde se levanta e se estabelece e surge uma nova dinastia. Isso é um pensamento temporal, mas isso não é um pensamento temporal linear. Então, assim, não raro nós vamos encontrar uma série de autores que ou bem são da China, do Japão e da Coreia, ou são de famílias chinesas, coreanas e japonesas, educados na filosofia europeia, fazendo afirmações a respeito do Oriente a partir da perspectiva da filosofia europeia. Tá? Isso acontece. Agora,
Uma outra coisa que você pode fazer é, tá bom, então tá, então não tem filosofia. Eu atualmente eu faço isso, falo, tá bom, não é filosofia. Você quer pegar a filosofia para você, quer registrar o nome? Registra, fica, toma. Isso não vai me impedir de ler, isso não vai me impedir de pensar filosoficamente essas tradições. No fundo, é isso que a gente está fazendo. Quando a gente lê as poesias que a gente trouxe, quando a gente lê as Mil e Uma Noites, quando a gente lê os contos racídicos, não é filosofia, tá bom, um abraço, amigo, que seja, pode ficar com o nome para você, tá? Mas eu não me apegaria a isso, e a tarefa de colonizar, de descolonizar é importante, na medida em que ela nos permite pensar além, tá? E ok, deixa ela com o argumento dela. Entendo que são ramificações de coisas mais antigas que se envolvem em outras tradições. É isso. A professora falou Umbanda e me bateu. Eu falei, puta, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com Umbanda, porque a princípio, quando você falou Grande Oriente, eu pensei na maçonaria. Eu falei, mas o que isso tem a ver? Alguma coisa, sei lá, perdi algum sutra, comi alguma bola no cano de palha, não, mas tava nesse contexto. Agora, se por um acaso isso te ajuda a pensar alguma questão, ótimo. Eu não vou virar para você e falar assim, isso aí é falsificado, isso aí é Oriente, enfim, New Age e tudo mais. Ok, beleza, tá? Mas no contexto de discutir o que as tradições orientais, extremo-orientais, do Oriente Médio, enfim, do que seja, podem nos ajudar do ponto de vista filosófico a resolver problemas, aí não é esse caminho que a gente vai tomar, tá? A gente vai tomar um outro caminho. Que mais? Antigo Egito, vou estudar com você, certeza gostei do conhecimento. Legal, bacana. Ainda vou ver o site do NUR, mas não tem o Facebook. Tem o site do NUR e tem o canal no YouTube também. É só se inscrever no canal que aí você fica recebendo. Eu acho que você fica recebendo avisos se tem vídeo novo, se eu não me engano. Porque eu me inscrevi e não recebi nada, mas eu não sei. Bom, gente, mais questões, mais perguntas, dúvidas? Querem fazer alguma observação, crítica, alguma coisa assim? Não? Eu queria fazer não sei se é exatamente uma questão, mas um comentário, Luiz, sobre essa questão do caráter subversivo que você colocou no começo, Sim. né? Ou seja, eu acho que esse é um pouco o estranhamento também, essa tentativa de encaixar em filosofia ou não filosofia, né? Oriente, Ocidente, etc, etc. Na verdade, a gente está trazendo uma série de tradições aqui que a ideia é justamente quebrar o modo de pensar que a gente está acostumado, né? E esse modo de pensar que a gente está acostumado inclui a filosofia dentro dessa, digamos, dessa baliza grega dominante, né? Vamos colocar claro, tem muito mais produção na Grécia do que uma metafísica aristotélica. Às vezes eu até comento com os meus alunos, né? Metafísica não quer dizer uma metafísica do ser necessariamente, né? Você pode ter uma metafísica do fluxo, você pode ter outro tipo de pensamento metafísico, só que aí a gente também associa, né? Parece que aquele título cola. Filosofia é o que vem da Grécia, metafísica é a metafísica aristotélica, então é a metafísica do ser, né? Etc, etc, etc. Então, justamente esse eu queria sublinhar, né? Reforçar um pouco esse caráter subversivo que o Luiz Fernando colocou no início, que é justamente esse, ou seja, o modo de pensamento de outras culturas, ele quebra o nosso modo de pensamento, que a gente considera, entre aspas, correto ou mais erudito, né? Daí vem justamente o título do meu curso também, Idiotas Eruditos, ou seja, a ideia de se fazer de idiota, né? Quando, na verdade, se é um grande erudito, né? Então, esse jogo entre o idiota e o erudito, né? O sábio que é considerado idiota pelo erudito, né? Ou seja, esse jogo a gente está sempre fazendo, né? Em todos
em todos os blocos, em todas as conferências, né, em todos os temas. Então, isso é uma coisa que, apesar da gente estar trabalhando com tradições bem diferentes entre si, tem um fundo comum, que é justamente esse fundo de, gente, tem muito mais formas de se pensar do que essa forma que a gente aprendeu quadrada dentro de uma caixinha, né, e que dizem para a gente que é a correta, né, ou que é, digamos, a mais culta ou a mais erudita, né? Existem outras formas de pensar. Sim, sim, muito obrigado pelo comentário, professora, porque de fato essa é uma questão que é claro que tem uma coisa que é subversiva no sentido mais do senso comum, que é chocar quando você, por exemplo, traz um discurso da mística da mística cristã, por exemplo, que joga por terra todos os valores do cristianismo e fala, escuta, humildade, pobreza, castidade, isso não significa nada, tá? Não é aí que está a coisa. É claro que tem um elemento subversivo quando, por exemplo, se mostra todos os componentes eróticos e sexuais que tem nas histórias das Mil e Uma Noites. É claro que existe uma subversão quando uma filosofia chinesa vira e fala, oh, escuta, não importa o que é verdade e o que não é, o que importa é como a coisa vai funcionar. Né? Mas é mais do que isso. Né? Subverter é mais do que isso. Né? Subverter é entender que a gente não pensa fora de certas estruturas, e aí trazendo a questão do Marco Aurélio, que colonizaram a nossa maneira de pensar. Subverter é mexer nessas estruturas. Não é só chocar por chocar. Chocar é legal, porque as pessoas dão risada. Muitas vezes dão risada de nervoso, mas dão risada. Agora, é subverter no sentido de abalar as estruturas com as quais a gente está acostumado a pensar, para ver se a gente consegue pensar de outro jeito. Porque a gente está parado no mesmo lugar há muito tempo. E as coisas não estão indo bem. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que as coisas não estão indo muito bem. Então, subverter tem a ver com isso. Né? Trazer essas contribuições vem nesse sentido. Elas nos ajudam. É a premissa do Eduardo Viveiros de Castro, de uma outra metafísica que não é a metafísica do ser, que é a metafísica canibal. Né? O antropólogo ele não estuda a cultura indígena para aprender sobre ela, ele estuda a cultura indígena para aprender sobre si mesmo, sobre a sua própria cultura. Né? E no fundo é isso que a gente faz, a gente reformula os nossos padrões e a nossa maneira de pensar. Né? Isso é subversão. A atitude mais subversiva que existe é essa, é você ousar pensar diferente. Kant quase acertou. Ele falou, ousar pensar. Se ele tivesse colocado um diferente depois, ele tinha acertado na mosca. O que disse Fernando, eu de propósito vou interromper. É exatamente isso. É quebrar esse paradigma que cimentou em nós essa visão, que o mundo é o Ocidente, que a filosofia é só europeia ou, se quiser, ocidental. É exatamente isso. Por isso que eu acho importante essa tua observação aí. E a de Cecília também. O diferencial nosso é esse. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu acho que é isso mesmo. Inclusive, é isso. Você sintetizou o que é esse trabalho, né? Esse trabalho que a gente está tentando colocar em movimento.